Está no ar. GrandeCast, o podcast onde grandes especialistas falam de temas que realmente importam. Informação, análise e conhecimento para você. Muito bem, você que nos acompanha, estamos chegando com mais esta edição do nosso GrandeCast. Vamos falar de algo muito importante, sobretudo para você que pensa em abrir um negócio, para você que quer empreender. Nós vamos trazer aqui um assunto bastante interessante a respeito disso, os desafios, né? Você sabe como é difícil empreender no país, sobretudo escolher a maneira correta de colocar esse empreendimento à frente. E para isso, claro, a gente sempre recebe convidados especiais e que tem uma bagagem importante nesse tema. E hoje nós vamos conversar com o Edgar Castro, ele que é engenheiro agrônomo, tem MBA em administração em agronegócios, mestrado em economia pela FGV, formação e membro de conselhos executivo do mercado do agronegócio, ou seja, uma pessoa com vasta experiência nesse setor e vai nos ajudar aqui nesse bate-papo para falar um pouquinho de empreendedorismo. Edgar, obrigado por estar aqui com a gente, por esse bate-papo. E eu queria que, em cima disso que eu estou te apresentando aqui, e óbvio, até a gente estava conversando, a tua experiência vai muito além disso. Queria que você contasse um pouquinho sobre a tua história, a sua trajetória, até chegar agora como empreendedor. Primeiro, obrigado pelo convite, Paulo, e a 92 FM, muito obrigado. Então, Paulo, minha trajetória é a seguinte, eu vim estudar em Dourados, essa minha conexão com a cidade. Eu me formei em agronomia aqui, fui uma das turmas pioneiras de agronomia. E a partir do momento dessa formatura eu fui seguindo uma carreira executiva, uma carreira em empresas multinacionais e fui galgando várias etapas nessa carreira, de função menor de vendas, gerência, diretoria, cheguei a diretorias de empresas multinacionais na América Latina, sempre voltado para o agronegócio, mas em determinado momento da minha carreira também eu decidi empreender, eu montei uma empresa, fui prestar serviço para uma startup do agronegócio, há 15 anos atrás. Hoje é uma empresa que virou também uma empresa de grande porte, foi adquirida por uma empresa internacional, então é um legado que a gente deixou aí. E também eu montei minhas empresas. Sim. Agora nesse meu retorno para Dourados, e estou vivendo essas agruras, as oportunidades e as dificuldades de ser um empreendedor. E também prestei serviço para fundos internacionais de investimento, que adquiriam as empresas, pegavam empresas pequenas, familiares, profissionalizavam, ganhavam escala, vendiam, né? Sim. Tem alguns casos de sucesso aí. E vai ser bacana a gente ter a oportunidade de compartilhar essa experiência aí com Muito tudo que bem. A gente vivenciou com vocês. Hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você trouxe esse panorama que é bem interessante. Quando a gente escuta a palavra empreendedor ou empreender, tem sempre aquela questão que vem na cabeça da gente, novidade e desafios. Queria que você caracterizasse o que diferencia um empreendedor, como é que a gente caracteriza esse empreendedor, de que forma ele pode ser considerado empreendedor? Paulo, eu vou compartilhar aqui a minha experiência pessoal e a minha vivência. O empreendedor tem algumas características bem interessantes. O empreendedor nato, sabe? O empreendedor nato é aquele cara com a visão otimista das coisas. Ele nunca vê o copo meio cheio, sabe? Sim. Ele vê uma visão de futuro, ele enxerga ele sendo um cara bem sucedido. Isso é a característica do empreendedor, porque ele tem que ter pouca aversão ao risco, né? Sim. Acho que é claro, pouca aversão ao risco. Outra característica do empreendedor é que ele tem que ter uma capacidade de tomar decisão. Você vê claramente se a pessoa ainda está num momento pessoal ou profissional que ele não tem uma capacidade de decisão grande, ele precisa desenvolver isso antes de empreender. O empreendedor nato, muitas vezes, ele tem uma capacidade de criatividade ou inovação. Às vezes ele vê um negócio diferente que ninguém viu. Sim. Ou se não for um negócio diferente, ele vê uma oportunidade. A determinada região, determinado setor está demandando esse produto, esse serviço. Então, essa é a característica do empreendedor. Mas eu diria para você que o grande caso de sucesso do empreendedor que eu vejo começa com um grande mestre e guru do mercado chamado Simon Sinek, que ele fala assim, comece pelo porquê. Quando você começa pelo porquê você vai empreender, porquê você quer estar num setor, a tua chance de prosperar é muito maior. Vou dar exemplo de grandes executivos globais. Da Apple, por favor. Steve Jobs. Steve Jobs. Quando ele ia apresentar algum produto dele, ele falava assim, eu estou criando um produto porque eu acredito que a tecnologia tem potencial para melhorar a vida das pessoas. Ou vamos trazer isso para a nossa realidade. Um legado. Eu sou filho de um alfaiate e montei uma empresa no setor de vestuário. Né? Eu estou montando, eu tenho um porquê, tenho um propósito. Então, o empreendedor que parte desse propósito é mais fácil. O que parte só para ganhar dinheiro, ele tem um pouco mais de dificuldade. E aí que eu queria tocar nesse ponto contigo, que é bastante interessante. Você repetiu aqui várias vezes dentro dessa tua explicação de características do empreendedor,
a palavra nato, ou seja, o empreendedor nato, ou seja, já nasce com aquilo, é aquilo que realmente ele tem como predileção ou sem as suas características. Mas tem muita gente que resolve empreender porque ela vê alguém empreendendo, porque ela acha que de repente funcionou para alguém. É possível se tornar, digamos, você não tem isso nato de você, mas se tornar, e aí, claro, com bastante estudo, com bastante aprendizado, é possível ser treinado para virar um empreendedor? Sem dúvida, perfeitamente, né? Eu digo assim, as características do empreendedor nato, aquele empreendedor que a gente já vê, nasceu para empreender. Meu filho, ele já montou 3 empresas, está na 4ª empresa agora, com 26 Sim. anos. Ele é um empreendedor compulsivo, vamos dizer assim. Sim. Agora o empreendedor né, tem total condições de aprender isso. Aí você tem que passar por algumas etapas, né? Você tem que ter um suporte de aprendizado, algumas características você vai desenvolvendo, mas o ser humano tem essa capacidade de adquirir novas habilidades, novas competências, né? Mas é importante ele ter essa consciência que ele precisa disso. É muito mais fácil você empreender quando você já tem essas características, senão não tem problema você empreender por necessidade, para ganhar, para ter um negócio, né? Mas você precisa passar por algumas etapas nesse desenvolvimento das suas competências para ser um empreendedor bem sucedido. Dentro das suas atribuições está a capacidade de avaliação em relação àquilo que você está empreendendo, o ramo de negócio que você escolheu, porque às vezes você começa, você tem uma ideia, você tem o positivismo que você colocou, que é muito bem, é fundamental, Sim. mas às vezes a coisa não flui, e aí ela pode ser por diversas razões, que a gente ainda vai detalhar aqui no programa, mas é preciso também ter esse time, olha, por aqui não está indo, é importante ter essa noção, sim, né? Sim, isso é o que a gente chama de plano estratégico, o plano de negócios, né? O business case, que costuma falar no jargão executivo aí. Quando você vai entrar no negócio, é importante você ter um plano de negócio, né? O padrão ouro do mercado é você ter um plano para 5 anos, né? Sim. Um plano de 5 anos. Quando você tem um plano de negócio, você senta e se dedica a fazer um plano de negócio, você primeiro vai enxergar todos os números daquele negócio, você vai conseguir identificar as oportunidades e os riscos, faz parte de você construir um plano de negócio, vai ser indicadores chaves para você ser bem sucedido, né? Se você vai ter o fluxo de caixa, o capital que você vai demandar, você vai avaliar a concorrência para saber se você tem as capacidades, né, para competir naquele mercado, se é um mercado que tem barreiras de entrada, barreira tecnológica, não, isso aqui é legal, mas tem uma barreira tecnológica inacessível para mim, que é muito caro, né? Então, normalmente, para você ser bem sucedido quando você vai empreender, mesmo pequeno empreendedor, e existe formas de você ter esse tipo de suporte, você precisa ter um bom plano de negócio, você precisa ter essa fundamentação para você conseguir dar seus primeiros passos. Muito bem, além disso tudo, né, que nós estamos falando, os próprios desafios, primeiro, de você colocar em prática aquilo que você planejou, do ramo de atividade que você escolheu, disso tudo que você está me passando de análise de mercado, sobre todas as questões de números que você faz dentro de um empreendimento. O Brasil oferece muitos desafios, né, Edgar, para quem quer empreender, porque a gente tem uma carga tributária elevadíssima, a gente tem dificuldades de alvarás, a gente tem uma série de circunstâncias colocadas pelo Estado, e aí vai de município ao governo federal, que acabam muitas vezes sendo um empecilho para esse empreendedor, né? Sim, eu diria para você que os desafios do empreendedor são enormes. De novo um clichê, mas assim, tem que matar um leão por dia, que se eu não matar o de hoje, amanhã são 2, né? Desafio que você já citou, primeiro que a pessoa vai sentir que vai empreender, desafios burocráticos. Burocracia em todos os tipos de instância, federal, né, regulatório, dependendo do setor que você está, trabalhar licenças ambientais ou uma série de licenças. E o desafio da complexidade tributária que o país tem também. Além da carga tributária ser muito grande, é extremamente complexa. A quantidade de tributos que você tem, as variações, as mudanças, cada estado às vezes tem uma tributação, às vezes você compra de um fornecedor aqui, a forma de se apurar esses tributos, então isso é uma coisa realmente que é uma barra para o empreendedor superar. Eu diria para você que o segundo grande desafio do empreendedor é acesso a capital. Sim. Tá? Mesmo você começa com um negócio grande hoje, mesmo num negócio pequeno, hoje um negócio maior, a situação, a conjuntura econômica, você tem desafios internos e externos. Eu estou falando dos desafios internos, né? A conjuntura econômica, externos nesse caso, a conjuntura econômica não está favorecendo. Você está com taxa de juros altíssimos, limite de crédito restrito, né? Então, quando você tem um negócio que dá uma rentabilidade de 15%, 20%, você fala, pô, um negócio bacana. Sim. Hoje, quase que não compensa um negócio com rentabilidade alta igual essa, porque é melhor deixar o dinheiro aplicado e investido. Então, o capital é fundamental, tá? Esse diria que é um grande desafio também do empreendedor. Outro desafio que nós estamos vivenciando, e se conversar com todos os empresários aqui de Dourados, vão falar a questão de pessoas. Sim. O mercado de trabalho vem mudando, as dinâmicas de relações profissionais vem mudando. Hoje tem muitas profissões que são através de aplicativo, muitas profissões, né, com sistemas híbridos, e o comprometimento, o engajamento das pessoas e capacitação das pessoas é um desafio para o empreendedor, tá?
E eu diria para você o seguinte, a gestão financeira. Ele tendo tudo isso, acessou o capital e gestão financeira. Empresas normalmente não quebram porque não tem rentabilidade, quebram em função do fluxo de caixa. Para crescer, você precisa ter caixa, para ser sustentável, você precisa pagar suas contas. Então, a empresa às vezes não tem esse caixa, começa a pegar recursos caros, começa a ter dificuldade. Então, atenção ao fluxo de caixa de quem vai empreender, ou começar um negócio, ou quem está no negócio, é um aspecto dos mais críticos para o empreendedor. Até dentro disso que você está colocando, que é muito interessante em relação a isso, que é essa questão de organizar e passa da parte de você se estruturar, é muito comum, sobretudo o empreendedor, porque ele sai de repente de uma iniciativa privada, ele passa a ele ser o dono do próprio negócio, de misturar. Por exemplo, ele abre uma empresa, daqui a pouco ele está misturando com as suas questões pessoais, os seus gastos pessoais e vira uma coisa só. É aí o grande erro, muitas vezes quando ele percebe já é tarde demais? É um dos grandes erros. Eu diria para você que isso aí está um pouco no planejamento estratégico, né? Às vezes a pessoa, né, ficou desempregada ou decidiu empreender, mas você tem que ter um planejamento estratégico, esse planejamento de acesso a recursos, que você consiga separar as duas coisas, né? Se você entrar num negócio que você já vai precisar que aquele negócio de imediato já te seja o seu sustento, obviamente que você vai criar uma dificuldade a mais dentro das tantas dificuldades que é empreender. Um negócio demanda um tempo de maturação, um tempo que a gente chama de payback para retornar o investimento que você fez, para depois começar a se pagar, tem um período de crescimento. E assim, ainda assim tem muitas empresas já consolidadas que misturam caixa, que isso vai sempre cada vez mais criando uma complexidade, né? Ele não separa a caixa da família com a caixa da empresa, né? E demanda uma questão de profissionalização da gestão para você evitar essas coisas. É um dos grandes riscos que incorrem no executivo cometer. Dentro da escolha aí para a atividade do qual a pessoa deseja empreender, às vezes em determinados locais ele se depara, e você falou agora há pouco, quando a gente falava dessa questão de estudo de mercado e tudo mais, e analisar a própria concorrência. Mas você disse que o empreendedor tem, por forma nata, o otimismo de que ele pode ser diferente desse do outro. Porque é perfeitamente possível você ter um concorrente próximo, um concorrente que de repente já está há um tempo no mercado, mas você abrir algo semelhante a ele e você também prosperar por conta exatamente de tudo que você pode oferecer de diferencial. Talvez isso seja o grande ponto, né? Sim, eu diria para você que hoje um negócio que não tem concorrência vai ser muito difícil, a não ser que você crie um negócio disruptivo. Então, uma coisa que quando você está entrando no setor, você tem que prestar atenção. A velocidade das mudanças no ambiente de negócio hoje é muito grande, né? Chega um aplicativo, um iFood, muda completamente como funcionava a dinâmica do mercado de alimentação. Chega um Airbnb, muda completamente e afeta o negócio de hotel. Chega um Uber, muda completamente o jogo de transporte público, né? Então você tá no setor, você tem que ter essa atenção para essas tecnologias disruptivas, pode chegar, mas assim, você tem que confiar que você vai ser competitivo, né? A inovação muitas vezes não vem só de você trazer uma coisa disruptiva, vou fazer a mesma coisa que os outros, mas vou fazer melhor, né? Eu vou ter um posicionamento que vai me fazer o meu produto ter um valor agregado, tem uma série de coisas que você pode fazer mesmo sendo um negócio pequeno, que vai conseguir te diferenciar e você prosperar. Num ambiente assim, eu diria para você, uma coisa que eu sempre falo nas equipes, nas empresas que eu treinei e capacitei, se eu pegar hoje aqui e falar, Paulo, estou R$20 mil, um carro, essa estrutura, esses produtos. Eu pego mais 5 pessoas e dou as mesmas condições e volto daqui 5 anos. 3 vão estar bem sucedido, mais ou menos, 2 não conseguiram prosperar. Então, eu diria para você que o grande segredo ainda vai passar por pessoas. Pessoas que fazem esse processo, pessoas que atendem pessoas, independente do negócio, se é um negócio digital, é uma pessoa que vai estar lá do outro lado atendendo aquela pessoa. Então, se o empresário tiver alguém para apoiar, tiver a clareza do que ele faz para se diferenciar, não pode ter medo da concorrência, ele tem que competir. O que ele tem que ter análise crítica, né? Eu quero entrar no setor, tenho 2, 3 gigantes no setor capitalizado, com produtos diferenciados, eu tenho que ter essa análise crítica, como é que eu entro naquele setor, mas vamos competir, desde que seja com profissionalismo, com a empresa estruturada. Perfeito. A gente está falando de alguém que está empreendendo, que está um pouquinho mais estruturado, digamos, mas a grande maioria das pessoas que começam o próprio negócio ou começam a empreender, são pessoas que muitas vezes, eu vou citar até exemplos, se a gente ir para a questão do setor de serviços, por exemplo, você tem lá um serralheiro, ele trabalhou por muito tempo numa serralheria e aí ele sai daquela serralheria e fala, não, eu tenho capacidade técnica de montar a minha serralheria. Aí ele vai lá e abre essa serralheria. Mas aí ele não tem a experiência de administração, que é onde vai entrar aquilo que você disse de gestão de pessoas, gestão de negócios. É importante que antes de ele de dar esse passo, ele busque essa qualificação, ou o mínimo necessário, para efetivamente saber administrar, porque ele faz bem o serviço, mas não sabe como administrar. Ele tem, eu diria para vocês, existem várias competências que a organização tem que ter. Ele tem a competência técnica de fazer aquele serviço bem feito.
é um grande passo para você ser um empreendedor. Mas ele deveria buscar, tem instituições que prestam serviço, ele deveria de alguma forma ter, pelo menos atenção, ter o conhecimento dessas melhores práticas, melhores processos de gestão para ele, porque senão vai ficar extremamente complicado, né? E ainda assim, mesmo para um pequeno empreendedor desse, o foco dele vai ser o quê? Hoje as empresas bem-sucedidas são aquelas que põem foco no cliente, mas põem foco realmente no cliente, sabe? Porque tem muita empresa que fala que tem foco no cliente, mas o foco às vezes está no processo. Esse serralheiro, se ele for um cara que atende bem as pessoas, cumpre prazos, né? E atende as demandas do que realmente o produto dele quer, ele pode se diferenciar, ele pode ser bem sucedido. Você falou agora há pouco dessa questão que a grande maioria você pode ter tecnologias e tudo mais, mas passa muito por pessoas, e aí vai muito da questão de que forma os teus colaboradores também vão te representar, porque às vezes você tem lá pessoas que acabam te representando bem. A gente cada vez mais tem visto a tecnologia mais presente no mercado, no nosso dia a dia, hoje é tudo muito tecnológico, né? Mas essa questão, as pessoas ainda gostam desse contato, né, de ser bem atendido, desse bom relacionamento, do feedback que muitas empresas ou quem abre um negócio às vezes esquece de fazer esse feedback. Esse contato mais direto com o cliente também é fundamental para qualquer tipo de empreendimento. De trás de todo CNPJ tem um CPF, né, a gente fala, né? Então, assim, mesmo que seja um negócio mais digitalizado, por trás daquele negócio digitalizado tem uma pessoa executando um processo, eu comprei pela internet. Se o produto vai chegar bem embalado, se o produto vai chegar no momento correto, vai chegar sem nenhum tipo de coisa, tem pessoas fazendo isso. E obviamente que dependendo do setor que você está, um grande fator de diferenciação, quem consegue ter um produto diferenciado hoje? Eu estou com a camisa, está com a camisa, pode ter alguma coisinha, mas são produtos muito próximos, né? Então você vai competir por preço, mas onde você consegue ter diferenciação? Onde você consegue ter um atendimento, você consegue ter proximidade. E você fala de uma coisa, essa digital, ela traz uma coisa para o empreendedor que chama dados. Sim. Então, cada vez mais as empresas vão estar fazendo ofertas personalizadas, porque as empresas estão coletando informação. Hoje você entra num negócio aqui, digita alguma coisa sobre carro, você vai dali a pouco receber muito propaganda de carro. Então, essa personalização do atendimento é possível em qualquer negócio, mesmo em digital. E aí você precisa ter um olhar atento para dentro do teu negócio, da tua empresa, para você identificar, seja através desses dados, seja através daquilo que eu falei agora há pouco, desse feedback, para fazer correção. E não tem problema, né, de fazer correção dentro daquilo que você está empreendendo, daquilo que você está fazendo. Aliás, talvez seja um ponto importante. Às vezes é preciso você dar um passo atrás para você dar mais dois. Né? São famosos indicadores de performance. Dependendo do tamanho da empresa que você tem que cuidar de 4 coisas. Né? Da sua gestão financeira, da sua gestão de clientes, que é mais ou menos você está falando. Eu estou tendo clientes, eu estou tendo recompra, eu estou tendo uma aceitação, meu produto está tendo a gestão operacional, meu produto continua tendo qualidade, independente de que eu trabalhe, se é com marmita, se é com produtos industrializados de alto valor agregado, né? Então você tem isso aí, no mercado costuma se chamar de balance scorecard, que são 4 dimensões, você está sempre analisando a empresa. Você não analisa só numa ótica, não analisa só numa ótica. Você tem que analisar essas 4 óticas e ver que elas 4 estão andando em linha. Se uma está muito abaixo, você tem que ter atenção para enxergar. Eu estou muito bem, tenho um monte de cliente, mas minha operação está caindo a qualidade, meu produto está perdendo a qualidade. Em algum momento isso vai impactar no outro quadrante ali, que é o futuro da tua empresa, sabe? Então, esse tipo de conhecimento que é importante a gente conseguir compartilhar com o pequeno empreendedor, com o médio empreendedor, e muitas empresas já fazem, mas sempre existe a oportunidade de melhoria. Esse tipo de conhecimento é muito importante. Quando a gente falou lá no começo do nosso bate-papo aqui do empreendedor nato, a gente fala também de uma figura que é bastante interessante dentro de qualquer empresa, seja ela o proprietário ou alguém que esteja à frente da sua equipe, que é a questão de liderança, né? A gente tinha no passado uma forma diferente de se ter liderança, às vezes a pessoa quanto mais autoritária, outra pelo seu conhecimento e tudo mais, mas claro, com o passar do tempo e a sociedade contemporânea também traz um perfil diferente para esse líder. Queria que você falasse um pouquinho de como você ser um líder de sucesso, né, um líder moderno, diante de tantos desafios que a gente tem, inclusive naquilo que a gente falou agora há pouco de gestão de pessoas. Sim. O líder moderno ele é um facilitador e é uma pessoa que trabalha com a crença no desenvolvimento de pessoas e formação de equipes. Antigamente a gente tinha chefe, né? Ele delegava uma tarefa, cobrava, se executou, né? Hoje em dia, até com a mudança da mão de obra que está chegando, da forma das pessoas pensar, um líder moderno ele é um executor, ele é um facilitador, ele tem uma escuta ativa, né, com relação à equipe dele. Ele tem uma grande característica, que é conseguir montar processos, que a gente chama um quadrante de processo ali, delegar. As pessoas vão se desenvolver a partir da delegação. Né? Se eu falo para você que vai fazer uma tarefa e fica em cima, você tem que ter condições de tomar as decisões dentro de um esquema que não vá prejudicar a empresa, tomar suas decisões e executar aquela tarefa.
E um líder tem que saber motivar a equipe, porque o ser humano é movido pelo desafio, né? Ele tem que entender que a missão vale a pena, então tem que ser um líder que tem uma comunicação clara e inspiradora, né? Por que eu acordo 7 horas da manhã e venho fazer isso aqui? Vem cá, o resultado final disso aqui é que nós estamos levando comida para a mesa das pessoas, nós estamos levando uma roupa para um momento importante das pessoas, enfim, qualquer setor que esteja atuando. Então, o líder tem que conseguir juntar isso aí tudo. O líder moderno é uma situação bastante complexa, tá? Sim, sim. Mas é uma demanda necessária, porque é isso que vai trazer sucesso para a tua organização no médio prazo. Hoje, quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, né, existe no seu entendimento, pela vasta experiência que você tem, uma falta até de políticas públicas, de passar esse tipo de conhecimento para as pessoas já desde cedo aprenderem de que forma elas podem se organizar para que no futuro efetivamente ela possa se tornar um empreendedor de sucesso, seja ela na gestão da sua empresa ou até mesmo como colaborador em qualquer outra. Isso seria já questão pública de a gente tratar essa questão do empreendedorismo no Brasil? Olha, eu acho que ajudaria sim, sabe? Você começar a despertar alguns gatilhos, né? alguns insights, né? No decorrer da formação da pessoa. A gente vê escola, infelizmente não está acesso nas políticas públicas, escolas públicas, mas você vê escolas mais elitizadas que tem sim, já tem turmas de empreendedorismo, turmas de robótica, mesmo, né, nos alunos de ensino médio, fundamental, já para cursos também, já falando dessa parte de gestão. Acho que é uma coisa que auxiliaria muito a gente, sabe? E também aquele entendimento que nem todo mundo vai se formar, isso acontece muito em países desenvolvidos, né? Você tem uma formação técnica, você pode ser um excelente profissional de uma empresa, um empreendedor, né? Então acho que isso falta um pouco, a gente fortalecer um pouco essa questão. Em determinado momento, legal, vou me formar, né, vou ter um curso superior, excelente, tomara que todo mundo consiga, mas também tem uma área técnica, um bom profissional, isso acontece em vários países. Eu sou um especialista nessa área aqui e montei e desenvolvi meu negócio. Então acho que tem espaço para o poder público começar a gente ter políticas que incentivem esse empreendedorismo, sim. E aí talvez isso poderia até melhorar aquilo que a gente falou agora há pouco, do grande presença do Estado nas costas do empreendedor, que talvez quando muda-se até a própria mentalidade com relação a isso, né? Precisam parar de achar que o empreendedor é malvado, né? O Estado parece que pensa assim, o empreendedor é quem trabalha, quem gera emprego, a empresa precisa ter lucro para distribuir lucro, né? Para fazer a economia rodar. O empreendedor trabalha em prol da sociedade, obviamente que trabalha para ter lucro, mas o lucro não é uma coisa ruim, o lucro é uma coisa que gera riqueza, né? Que gera riqueza. Você citou agora há pouco exemplos que são bastante interessantes de como o empreendedorismo funciona. Você testou um dos exemplos, a questão do iFood, como muda essa questão da relação do cliente com os restaurantes, por exemplo. Mas mesmo que se tenha essas ideias que num primeiro momento são inovadoras, são diferentes, mas elas passam também por transformação no próprio período em que ela vai se estabelecendo. A gente já tem hoje, dentro desse próprio segmento aí, algumas modificações dessa relação. O empreendedor também não pode ter esse medo de também acompanhar e cada vez mais agregar possibilidades de chegar melhor para as pessoas dentro da ideia principal. Com certeza, isso é fundamental. O empreendedor tem que estar atento ao que está acontecendo no mercado da inovação. E empreendedores de muito sucesso, vou falar do agro, cada vez mais você traz novas formas de gerar receita. Eu sou um sojicultor, um produtor de milho, mas já tem pessoas me oferecendo formas de gerar novas formas de receita, por exemplo, através do mercado de crédito de carbono, ou mercado de sustentabilidade, ou agregar valor se eu produzo um produto diferente. Então, assim, mesmo qualquer negócio que você tiver, você tem que estar atento, porque, de repente, eu tenho uma barbearia, mas se eu criar um programa de fidelidade, né, mensal, eu vou agregar alguma coisa de receita e vou estar oferecendo um serviço diferente para o meu cliente. O cliente de fidelidade, ele tem um pacote, ele vai ter um espaço lá para num fim de semana ele ir lá, né, tomar cerveja, fazer alguma coisa. Então, assim, todo negócio, hoje você tem que estar atento ao que está acontecendo. O que você não pode não ficar atento, que muitas vezes o negócio é disruptivo. Eu trabalhei numa empresa que alguns anos atrás, você pegou isso? Sim. Era dona daquela fita cassete, a BASF. Você ouviu falar da BASF? Sim. Então, eu estava lá naquela empresa, ela tinha 90% do mercado e vendia para todo mundo. Era o maior produto daquela empresa. E quando estava no auge, a empresa vendeu aquele negócio. Eu trabalhava no departamento agro, a empresa trabalhava em outro, né? Eu falei, nossa, mas que decisão mais maluca. Como é que os caras estão fazendo um negócio desse? Né? Vendeu o principal negócio da empresa. Passou 4 anos, veio o CD. Hoje, quem sabe o que é fita cassete é colecionador, né? Com serviço de streaming. Então, esse pessoal está enxergando lá longe. A gente vai conseguir no nosso dia vendo isso? Não, mas pelo menos atenção ao que pode ser disruptivo, impactar o seu negócio. Mas principalmente que você pode agregar um novo serviço, alguma nova fonte de receita no seu negócio, em qualquer negócio que você tiver,
esse olhar atento é importante. Eu acho que é muito interessante o exemplo que você citou, que eu consegui pegar exatamente essa mudança de geração com relação a essa tecnologia. Você fala assim, a gente talvez não vá ter, mas isso passa exatamente pelo aquilo que a gente falou, de se preparar para isso. Você está atento a tudo que acontece no mundo, que você, no teu ramo de atividade, pode ser impactado no futuro, né? Então, ou seja, a questão do conhecimento do empreendedorismo não pode, a gente dizer assim, o cara sentar em cima daquele negócio. Ele tem que estar atento. Porque tem muita gente que fala, se deixar de dar certo, eu vou mudar de ramo. Não, a questão não é mudar de ramo, como você pode melhorar aquela tua atividade para continuar lucrando, né? Serve para o serralheiro. E se o material mudar? Ele não estiver atento à tecnologia para ele fazer. E se é modo de construir casa, hoje você tem na China casa sendo construída com impressora 3D. Exato, e aí? Né? Como é que isso vai ter alguma escalabilidade? Vai chegar no Brasil? Como é que vai ficar meu negócio? Então, isso infelizmente, sendo um pequeno empreendedor, médio ou grande, eu vou ter que ficar atento. E às vezes enxergar aquilo como uma forma de capturar a oportunidade. Perfeito. Você agora há pouco citou da questão, e a gente pode falar dessa questão de estudos e tudo mais, de características, você conhecer onde você vai abrir o seu negócio. Nós estamos num estado que tem o agro como um segmento muito forte dentro da nossa economia. Quando alguém vai abrir determinados negócios, ele precisa olhar para isso também, desse macro, né? Ou seja, eu vou para um estado, por exemplo, alguém que não é de Mato Grosso do Sul, vem empreender aqui, ele tem de ter essa visão. Mesmo que ele traga uma novidade para vender para esse público, ele tem que ser algo que ele enxergue que vai entregar aquilo que as pessoas aqui buscam, né? Para esse público, com certeza, você direciona, vou trazer uma empresa especialista no agro, vou trazer para o meu segmento, mas mesmo que não no agro, porque o agro representa aí, de forma indireta 25%, de forma indireta 35% do PIB, de forma direta 25%. Então, o pessoal do agro, ele compra carro, ele compra roupa, ele viaja, ele vai no supermercado, sabe? Então, esse estudo eu fiz muito antes de decidir vir com a minha empresa que eu abri aqui em Dourados, eu fiz esse estudo. Porque se o agro, a economia que 70% agro, se o agro não tiver num bom momento, quanto mais diversificada a economia, menos risco você tem, né? Mas se o agro não tiver bom momento, vai estar impactando diversos setores, não apenas o agro, né? Então esse é um bom estudo para se fazer. Você não vai conseguir se proteger de tudo, tá? Eu falo que você tem que ter planos de negócio, você tem que ter planos e cenários. Plano A, quando você eu vou ter o plano B para implementar, né? Vou ter um plano C e sempre ter capacidade de adaptação. Tem coisas que por mais que você planeje tudo, vai acontecer uma coisa que você não está esperando. Porque você também, não importa qual seja o seu negócio, você é impactado por outras questões externas, que não dependem apenas de si, né? Então, obviamente que você também tem, dentro de qualquer negócio, os riscos que são inerentes, inclusive, de cada região, de cada país, né? Sem dúvida. Mas quando a gente olha para o futuro, Edgar, quais são as tendências de gestão, empreendedorismo, que deve ganhar mais espaço dentro daquilo que você tem visto dentro dos teus estudos, do teu acompanhamento, das tuas assessorias? O que você pode dizer para a gente olhando para o futuro? Olha, essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, né? É um desafio. Mas, assim, algumas coisas são fundamentais, que a gente vem falando. Plano de negócio, boa gestão financeira, excelência operacional. Eu diria para você no mercado, algumas coisas você tem que ficar atento, como tendência do futuro. A inteligência artificial. Sim. Vai se integrar cada vez mais no negócio. Tem muita gente que fala, vai tomar, né, alguns empresas. Eu prefiro enxergar assim, vai ser um aliado meu, minha produtividade vai aumentar muito, mas aquele cargo, aquela coisa que você executa que é repetitiva e processual, a inteligência artificial vai fazer melhor que a gente. Então essa é uma revolução que está chegando. Uma coisa que está muito tendência hoje, muito forte, são empresas que trabalham na economia circular. Tá? Empresa que, enfim, materiais são recicláveis e fica gerando receita por um longo período por vários setores da economia. São empresas muito bem sucedidas. A gente já falou, os modelos de trabalho cada vez mais flexíveis. Hoje as pessoas conseguem fazer seu horário, eu vou ser Uber, eu vou fazer ser entregador, eu vou, sabe? As pessoas estão essa expectativa. É o melhor dos mundos, é um mundo difícil adaptar para o empresário, mas eu vou ter que entender que as relações profissionais vão mudar, acho que isso é uma tendência que não volta, tá? A personalização das ofertas, que eu falei, você trabalhando no mundo da geração de dados. Então, cada vez mais as pessoas sabem sobre a sua vida, né? Acompanham o que você gosta, a sua preferência, que horário que você entra na internet, que produto você gasta mais tempo olhando. Então, personalização das ofertas, daqui a pouco vamos fazer uma coisa que você está querendo. E experiência, né? A gente falou, o mundo fala muito de experiência de cliente. Hoje ninguém mais quer chegar na minha loja lá e simplesmente, isso aqui, tá o preço, aquela ação de troca. Se ele for lá, ele quer ter uma experiência, ele quer ser bem atendido, ele quer sentir um ambiente agradável, ele quer eventualmente ter uma experiência imersiva. Já tem lojas de alguns setores, você chega lá, chega na frente de um equipamento, ele vai tirar uma fotografia sua e vai sugerir vários vestuários, né? No meu caso, estão no setor de vestuário. Então, eu diria para vocês que essas são grandes tendências. E a gestão sempre
sempre vai ser fundamental aqueles aspectos que a gente falou. Isso não vai sair nunca, porque é aquilo que assegura a perpetuidade e a sustentabilidade do seu negócio. Muito bem, quando o papo é bom, passa rápido, né? Estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo, mas se você pudesse estar sentado agora de frente com alguém que fala assim, olha, Edgar, estou querendo empreender, o que você pode me dar de conselho, independente de qual seja o ramo. Você falou agora há pouco de sonho, você falou de acreditar nisso tudo. Passa exatamente, você diria para essa pessoa, o primeiro ponto a fazer, essa questão de organização, de estrutura para a gestão. Esse é o conselho que você dá para quem está querendo começar? Sim, as características que eu falei, tem algumas que facilitam, outras você desenvolve. Você tem que ter um plano de negócio, tá? Pequena empresa, microempresa, tem que ter um plano de negócio no horizonte de médio prazo, indicadores que você vai acompanhar e gestão do fluxo de caixa. Mas eu vou falar mais um dado aí que é muito importante para o empreendedor ter. 90% das empresas não falham porque não tem um plano de negócio. Eu estou no setor aqui, eu tenho um plano de negócio, meu concorrente também tem. Quem que vai ser o bem-sucedido, quem que vai falhar? As empresas falham na execução, isso é dado de mercado. Sim. Tá? Então você ter essa capacidade de tirar um plano do papel em execução, com resiliência, com as pessoas certas no lugar correto, esse vai ser o segredo do sucesso no negócio a médio prazo. Vou finalizar aqui dando um exemplo assim, o Mike Tyson falou uma vez uma frase que acabou virando um jargão. Sim. Um jargão no mundo de negócio. Está muito associado a essa questão de ter um plano, mas executar bem um plano. Uma repórter foi perguntar para ele uma vez o que ele achava do plano estratégico do adversário dele para ganhar o jogo. Não sei se você já ouviu isso. Não. Ele respondeu assim, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Né? Ele nocauteou, obviamente, aquele adversário. Então, isso serve mais ou menos para o empresário. Né? Eu tenho que ter um bom plano, mas eu tenho que executar ele bem para não tomar o soco na cara. O cara perdeu, como é que tá? Então, assim, 90% das empresas têm um plano, porque um dia eu falei brincando na apresentação, teu concorrente tem um plano também, você sabia? Mudou a sua vida? Você tem que executar o seu plano melhor que ele. Então, é ter um plano e saber executar esse plano. Procure ajuda onde você conseguir, se for necessário, mas esse é o caminho de sucesso. E vamos empreender, eu acho que esse país merece. As dificuldades vêm, mas nós vamos passar e eu acredito muito em Dourados, vim com 2 empresas aqui para Dourados, acho que é uma cidade com um futuro brilhante. Perfeito, Edgar. Quero agradecer aqui a sua participação aqui com a gente, emprestando a sua experiência aqui conosco. Obviamente ficaríamos por horas aqui para falar desse assunto que é bastante importante e interessante, mas se você gostou também pode deixar aí seus comentários, deixar qualquer pergunta, a gente vai caminhar para ele aqui. Quem quer conhecer um pouquinho mais, você falou de 2 empresas, que pode até citar quais são as empresas que você está administrando. A gente veio para cá trazendo a Aramis Dourados, uma empresa do ramo do vestuário, uma franquia nacional, hoje é o que mais cresce, uma das 3 melhores marcas de moda masculina. E eu abri também uma empresa de consultoria em gestão, eu presto alguns trabalhos em profissionalização, em planejamento estratégico para empresas no agro, eu tenho contratos no Mato Grosso e alguns trabalhos que eu faço aqui também. Então eu empreendo nessas 2 direções aqui, mas em se estabelecendo a gente quer trazer mais coisas. Eu sou um empreendedor eu estou naquela linha do empreendedor serial. Sabe? Exatamente, do nada. O empreendedor serial acredita sempre, ele quebra a cabeça, às vezes faz 2, 3, o quarto negócio acertar, mas eu tô nesse time aí, eu gosto de estar nesse time. Obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado a você que nos acompanhou em nossos canais digitais, né? Você pode também compartilhar esse conteúdo através do Facebook e do nosso canal no YouTube. Na próxima semana estaremos de volta com o nosso Grande Cast. Um abraço, até lá. Grandes entrevistas, grandes temas, grandes transformações. Tudo isso num clique. Aqui no Grande Cast, onde as vozes dos especialistas chegam até você.